Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Multi no Campo, o podcast da Multitécnica. Eu sou a Isamara e para mim é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, iniciando esse projeto. O Multi no Campo ele tem como objetivo dar voz aos atores do agro, que são todos aqueles profissionais que de alguma maneira estão inseridos nessa grande cadeia que é o agronegócio. Então são aqueles profissionais técnicos, produtores rurais, pesquisadores, consultores, professores, enfim, todos aqueles profissionais que estão na lida diária do campo, fazendo o agro de fato acontecer. E eu falo que o mais importante é a gente buscar de fato essa representatividade. Nós temos pessoas do agro falando do agro, né? Pessoas que de fato estão naquela lida diária e vão saber falar para a gente as principais dificuldades, né, alcançadas, né, ao longo desse tempo aí produzindo no campo, mas também todas aquelas potencialidades que nós temos pensando no agro brasileiro. Então, sem mais delongas, afinal de contas, assim como a Multitécnica, que também é mineira, eu sou mineira, e o mineiro ele é reconhecido, né, por pessoas que gostam de prosear aí bastante. Inclusive, estamos gravando aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas, que é onde a planta fabril da Multitécnica está localizada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de aplicação. Então, o que significa essa tecnologia de aplicação? O que ela impacta no resultado do produtor, tanto financeiramente quanto a questão de produtividade também, de eficiência, como que o produtor e os consultores, os profissionais que estão no agro, eles podem amenizar as perdas durante as pulverizações, tanto com drone, com barra, com avião, pulverizações agrícolas de um modo geral. E o nosso convidado, ele tem uma expertise muito grande em relação à tecnologia de aplicação, ele atua diretamente no campo, treinando várias equipes de várias empresas, incluindo a equipe aqui da Multitécnica. O nome dele é Marco Antônio, mas ele é conhecido mesmo como Marquinhos. Então, falando um pouquinho aqui a respeito do currículo dele, o Marquinhos ele é diretor técnico e também é consultor em tecnologia de aplicação de defensivos e fertilizantes pela Agrointegra. Ele é engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal Sul de Minas, tem curso superior em tecnologia em cafeicultura também pelo IF Sul de Minas, mestre pela USP de Piracicaba. Ele atua em vários estados brasileiros, como eu falei com vocês, ministrando treinamentos, treinando essa equipe comercial, o time de campo das empresas. E, além desses treinamentos, ele também atua aí em estratégias de desenvolvimento mercadológico. Então, Marquinhos, é uma imensa satisfação ter você aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Multi no Campo. Isamara, a satisfação é minha, tá? Tá fazendo parte de um projeto tão importante desse, né? De cunho de levar informação, levar mais oportunidade para cada canto desse país e também, quem sabe, muito em breve até para fora do país, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, é uma satisfação imensa estar aqui, tá? E vamos dar o máximo que a gente conseguir aqui para fazer algo bem legal. Bacana demais, Marquinhos. Inicialmente, eu queria que você me falasse um pouquinho a respeito da sua trajetória. Então, a Agrointegra você iniciou, hoje você está à frente. Eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa criação, por que você resolveu trabalhar sobre tecnologia de aplicação. Fala um pouquinho da sua trajetória aí no agro. Tá. Isamara, eu nasci, né, no sul de Minas Gerais, na cidade que chama Areado. E eu costumo dizer que ali eu tenho meu maior professor, né? Eu posso rodar o mundo todo que eu nunca vou aprender o que eu aprendi com meu pai, né? Meu pai mecânico me trouxe, assim, grandes conhecimentos práticos de lidar com máquina, com roça, sabe? E aprendi muito com minha mãe também, com meus irmãos. Mas se falar assim, a mecanização, da onde ela veio, meu pai, sabe? Qualquer lugar desse planeta eu não vou aprender como eu aprendi com ele, talvez com mais ninguém, né? Então eu sempre tento levar o que ele me ensinou e o que eu fui aprimorando depois ao longo da academia, com os trabalhos e a prática de campo que a gente vem vivenciando, né? Então ali no sul de Minas eu trabalhei 14 anos de mecânico com meu pai, de máquina, implementos agrícolas, atendendo fazendas e também parte de caminhão, ônibus, né? Todos os veículos que se utiliza, né, na agricultura em geral. E dali eu pensava em montar uma oficina, né? Falei, vou montar uma oficina, vou ser mecânico, né?
me aprimorar e tal. Tinha esse sonho. Mas meu pai falou assim, Marco, olha, máquina agora é tudo nova e você tá vendo que não tem muito serviço. Aqui em Areado tem não sei quantos mecânicos e tal. Aí um dia ele viu um curso de tecnólogo em cafeicultura em Muzambinho. Aí ele viu no jornal, que não perde até hoje, né? Quando ele tá em casa, não tá pra roça trabalhando. O jornal que tinha o curso de tecnólogo em cafeicultura. Aí ele falou pra me fazer e alguma coisa me deu, Deus, né? Deu uma luz e falou, vai fazer. Aí eu fui. Aí eu continuei trabalhando de mecânico, fui estudando. Nas horas vagas trabalhava de mecânico e ia com a mão suja pra escola, de óleo. E fui estudando. Aí terminei o tecnólogo, falei assim, agora tá bom, né? Aí surgiu a agronomia, que eu já tinha vontade, mas nunca tinha despertado isso. Aí me apoiou, minha família, minha mãe, meus irmãos. Continuei trabalhando de mecânico, na medida do possível, mas muito menos. E comecei a fazer agronomia, e daí foi criando mais gosto pelo estudo e por aprimorar nessa área. Mas a tecnologia de aplicação em si, ela vem dessa base de mecânica. Porque tecnologia de aplicação, ela envolve muito a máquina, ela envolve muitos processos. E é muito importante o profissional conhecer um pouco mais sobre isso, Você sabe? acredita que é o principal diferencial, no seu caso, por estar nessa área de treinamentos, ministrando, né, por ser de fato um profissional muito diferencial no mercado. Então, para trabalhar com tecnologia de aplicação, tem que ter um entendimento acerca desse maquinário. Você acredita que seja um diferencial seu, por exemplo? Sabe, Zamara, eu sempre falo que ninguém deve buscar ser melhor que ninguém, mas pelo menos tentar. O ideal é ser diferente, sabe? Com As certeza. pessoas, elas são iguais, elas, sabe, a gente não consegue ver diferença entre elas, mas diferença assim de um melhor que o outro. Mas quando a gente parte para como a pessoa está fazendo aquilo, que vai fazer ela se destacar. Então, eu assim, vou ser sincero, eu não sou o maior conhecedor de tecnologia de aplicação, tô longe disso. Tem uma vida para aprender isso ainda. Mas tudo que eu vou fazer, eu tento fazer diferente. Eu tento transmitir o que eu sei, assim, o conteúdo que eu adquiri para as pessoas, independente do nível que as pessoas tenham de entendimento, desde o mais alto nível de entendimento até um nível que não teve tanta oportunidade igual aos demais. E todos precisam entender aquilo que a gente está falando. Isso é bacana você comentar, porque eu tive a oportunidade de estar com você em treinamentos que você ministrava e eu senti exatamente isso, que você tem uma preocupação muito grande em mostrar para quem que você está treinando a importância de chegar no campo e desde aquele operador, o quanto que ele é importante naquela etapa. E de Sim. fato que a informação chegar a ele é o ponto mais importante, para ele saber de fato o que ele está fazendo. Às vezes, uma operação ali, uma pulverização, ela não é tão eficiente porque a pessoa não tem conhecimento do quanto que é importante ter uma ordem adequada de mistura, a importância de solubilizar adequadamente o produto. Então, eu vejo que você tem isso em você, de querer transmitir esse conhecimento e deixar todo mundo ali alinhado. E é realmente muito bacana, é um diferencial. A gente tem que ir aprimorando cada vez mais, né? E estudar muito, Isamara. A prática traz muito conhecimento em qualquer área, seja área de nutrição, fisiologia, mecanização, pulverização, plantabilidade, eh, e várias outras áreas, né? A prática ela é muito importante. Só que para você aproveitar a prática, você tem que brilhar os olhos cada vez mais e fazer as pessoas brilharem os olhos também, tá? Bacana demais, Marquinhos. E assim, eu percebi que a sua base ela veio muito forte, né? No seu relato aí você fala muito da sua família, o quanto que foi importante esse estímulo de seu pai realmente te apoiar e fazer você persistir nesse Sim. caminho. Então eu sei que agora você tá com um neném novinho em casa. Então, vejo que você viaja o Brasil todo, tem vários consultores no mesmo momento em que você, que são consultores e que tem aquela questão de estar com filhos em casa. Eu acho, ficou mais difícil viajar agora? Na verdade, difícil ficou bastante. Mas assim, só que também isso traz um propósito, né? Antes, eu ia pela minha esposa e por mim. Agora eu vou por ele também, pelo Jorge, né? É o principal. É você sair no domingo de casa para ir trabalhar em um estado que dá 2.500 quilômetros de casa,
para voltar na sexta, existe ali um momento de inflexão, que é até a metade da semana. Eu preciso trabalhar muito segunda, terça e quarta para minimizar a saudade, não eliminar ela, que é impossível. Mas a hora que vira a semana, eu trabalho mais ainda. Por quê? Porque é um misto de ansiedade, porque cada saída e chegada é como se você tivesse muito tempo fora de casa, sabe? Então a gente tem que fazer e buscar a força disso, porque uma coisa é verdade, eu amo fazer o que eu faço, só que sair dia de domingo, à Nossa, tarde, para voltar aquela na bad de sexta, domingo? e a família tá tomando uma cervejinha às vezes, ou então tá confraternizando, você fala, não posso, né? E você ter que sair e vir, é porque, assim, é uma força que vem de algum lugar que é de Deus mesmo. E agora, igual hoje, eu tô aqui, hoje eu tô indo embora hoje à noite para chegar em casa. Aí meu filhinho Jorge tá lá, graças a Deus, com muita saúde. E é isso, o meu maior motivo é esse. Me motiva a estudar, me motiva a me superar e a trabalhar muito. Porque assim, Isamara, seja a área que for, né? Vamos voltar para o contexto agrícola. O principal ponto que as pessoas têm de ter, seja um profissional de 30 anos de profissão ou seja um recém-formado, tem que ter vontade, tem que brilhar os olhos mesmo, sabe? Nunca se acomodar, jamais. Com certeza. Vai ter sucessão? Você vai querer que o Jorge seja agrônomo também? Ou tá muito novo para decidir isso? Tá novo, mas já estão colocando uma botininha. Minha esposa gosta muito de enfeitar ele, né? Colocamos uma botina, umas Ai, coisinhas, mas nós não vamos influenciar. Assim, o máximo que eu vou fazer é levar ele para trabalhar algum dia comigo, mas sem influenciar, sabe? Assim, deixa ele decidir, né? vai fazer o possível para poder ser. Mas se não quiser Sim, também, sim. Eu já tenho tá ok. explicado um pouquinho sobre ponta de pulverização para ele, para Ah, fazer dormir, isso. essas coisas, mas vamos devagar, né? Ele tá com 2 meses e meio. Não, tem tempo. Você vai ter tempo de inserir ele aí no agro, com certeza. Marquinhos, então, falando um pouquinho a respeito de tecnologia de aplicação, de uma maneira simples, para o produtor que está escutando a gente, o que seria essa tecnologia de aplicação e como que ela impacta no bolso do produtor? Zamara, muito boa essa pergunta. Na literatura, né, nós temos alguns fatores, assim, alguns autores e fatos, né, que ditam a tecnologia de aplicação como fazer a dose certa, no momento certo, da forma certa, e que esse produto seja aplicado no alvo, né, seja ele uma folha, seja ele um inseto, né, com o mínimo de contaminação, vamos dizer assim, evitando ao máximo contaminação do local que se está aplicando, das Uhum. pessoas, e tendo toda essa noção dos riscos envolvidos e controlando esses riscos, né? E buscando aumento de eficiência, tá? Mas na minha concepção, além disso tudo, tecnologia de aplicação, ela é uma área multidisciplinar. Porque assim, não adianta você saber fazer se você não sabe o porquê está fazendo. Então, nós vamos envolver tecnologia, nós vamos envolver vida, que é ser humano e planta, nós vamos envolver produtos, né? Dentro da tecnologia, a gente tem que trazer à tona as máquinas, seja uma bomba costal ou seja um autopropelido de última geração, tudo precisa de uma atenção especial, né? É muita tecnologia, mas nós precisamos usar isso, integrar isso no contexto simples, que é o contexto geral, mas de maneira muito ampla, né? Na verdade, da tecnologia de aplicação em si. Então, na verdade, quando a gente pensa em tecnologia de aplicação, o grande viés é reduzir as perdas. Exato. Tirou as palavras da minha boca. Porque, assim, nós, né, lá da Agrointegra, a gente tem um lema muito importante, que é reduzir perda para aumentar a produtividade, né? Todo mundo fica focado em falar, eu quero produzir mais, o que eu faço para aumentar a produtividade? Mas muito antes de buscar um aumento de produtividade, nós temos que buscar a redução das perdas. E a tecnologia de aplicação de defensivos, ela é um grande ponto que está à mercê de grandes perdas quando o processo não é bem executado. Entra na rotina, por exemplo, e começa a pular etapas, a fazer de qualquer jeito. Isso pode trazer muitas perdas em produção. Aproveitando essa questão de produtividade, você que tem visitado várias áreas agrícolas aí do país, quase 20 estados que você Sim. presta essa consultoria e faz esses treinamentos, quais são os pontos que você verifica dentro da tecnologia de aplicação que são importantes para a gente ter incremento de produtividade? Tá. Tem um ponto interessante que eu vou falar assim, que talvez seja até inesperado eu falar ele aqui. Mas você sabia que desses 20 estados, eu não vou falar 100% por medo de errar, mas 99% das pessoas
elas estão muito interessadas em aprender sobre tecnologia de aplicação, sabe? Têm vontade de aprender, elas são receptivas a aprender. Então, para mim, esse é o ponto principal. Quer aumentar a produtividade, quer melhorar, vamos dizer assim, os processos, rendimento, eficiência e redução de custos, trabalhe as pessoas envolvidas nesse tipo de processo. E quando você treina, você dá oportunidade para as pessoas, a pulverização, ela responde, sabe, em economia, eficiência, rendimento, e a planta, por sua vez, expressa um potencial maior. Então, assim, o principal ponto é pessoas e depois, Isamar, eu vou falar assim, máquina, sabe? E aí a máquina são muitos detalhes que vão fazer a diferença, sabe? Por exemplo, Marquinhos, o que mais precisa hoje no maquinário do Brasil? Aí você pode falar assim, é comprar um maquinário novo? Não. O que mais precisa, na verdade, é capricho, às vezes. Às vezes eu chego numa fazenda, eu corrijo um problema de entupimento, de fitotoxidez, lavando a máquina. Eu, o operador, o pessoal da fazenda, a gente põe a mão na massa e descontamina aquela máquina, sabe? Faz uma limpeza bem feita. Já começa a parar de entupir, começa a parar da fitotoxidez e o cenário já fica outro. Então, às vezes, a simplicidade de uma limpeza resolve um grande e complexo problema que estava no campo. Então, a gente pode garantir aqui pro produtor que, às vezes, nem sempre pulverizador bom é só aquele pulverizador que é novo. A gente consegue fazer né, trabalhar com aquele pulverizador ali com capricho, de modo com que ele atenda ali tranquilamente a exigência ali do produtor. Sem dúvida. A parte mecânica da máquina, se estiver revisada, estiver em dia, estiver limpa, tanto por dentro quanto por fora, engraxada, e o operador estiver treinado, independente se é uma máquina de última geração ou se é uma máquina já de mais anos de serviço, esses fatores, ponta de pulverização, qualidade da água, operador, em ambas as máquinas, na máquina nova, se eu tiver com ponta ruim, mal dimensionada, eu vou fazer uma péssima pulverização. E na máquina já antiga, se eu tiver com ponta certinha, limpinha, calibrada, uma cauda bem feita, fica um espetáculo de uma pulverização. A única coisa que dá bastante diferença são as tecnologias embarcadas, é claro. Uma máquina nova vai render mais, vai andar mais, vai levar uma barra mais larga, uma faixa maior. Mas assim, é fazer o melhor que puder na condição que tem, né? E é isso que a gente tem que buscar, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Fazer o melhor que puder nas condições que tem, para que um dia possa fazer melhor ainda. Né? Adequar esse manejo à realidade que o produtor tem em cada fazenda. Então, essa é a principal percepção que a gente tem da consultoria. Às vezes a gente quer trazer coisa diferente demais para a realidade do produtor, mas o que a gente consegue fazer e trabalhar com aquelas ferramentas que ele tem ali, naquele lugar, né? E temos que extrair o máximo delas. Nesse viés de maquinário, nas suas andanças aí pelo Brasil, tanto na pulverização com barra quanto na turboatomização, quais são os principais pontos que você encontra aí de falhas? Tá. Eu vou falar até em percentuais, que é toda fazenda que a gente visita, toda região, a gente começa a levantar esses dados e gerar nossos percentuais, assim, para a gente entender qual o comportamento da região norte, nordeste, sul do estado de Minas, sudoeste do estado de São Paulo, e fragmentar isso, porque isso é importante até para quando eu vou numa região dessas, Amaro. Eu já tenho que ir sabendo quais desafios eu vou encontrar, porque aí eu consigo me preparar melhor. Né? Mas para você ter base, se eu pegar hoje a turboatomização na região sul de Minas e um pedaço e São Paulo, por exemplo, e Cerrado Mineiro também, 35% das bombas de pulverização da linha de pulverizadores turboatomizadores, elas estão ou sem óleo na bomba de defensivo ou com água no óleo. Ou seja, são bombas que provavelmente semana que vem vão fundir, né? E como que eu, profissional, posso fazer a diferença na propriedade? Simplesmente orientando ou até ajudando, auxiliando ou executando. Vou lá e olho o nível do óleo. É muito comum, de cada 10 pulverizadores, de 3 a 4 deles vão estar prestes a fundir a bomba por falta de óleo lubrificante. Chega a ser isso tudo? Sim. Isso é uma estatística e não erra. Se me colocar eu em 10 fazendas, cada uma tendo 3 a 4 delas, vai ser necessário inferir uma troca de óleo da bomba de defensivos urgente, ou até mesmo por falta de óleo, ou por conta de óleo baixo, ou óleo em péssimo estado. Esse é um ponto. Será que esse número é o mesmo para os carros?
Marquinhos? Porque eu fico pensando assim, será que às vezes falta a gente ver o maquinário agrícola como um bem de uso necessário? Porque, Sim, né, assim, às vezes ter aquele mesmo cuidado que a gente tem com o veículo que a gente usa, mas na fazenda também, né? Que aquilo ali, afinal de contas, se ele parar por falta de óleo, a gente para toda a atividade que vai fazendo ali, toda a pulverização, por um descuido que poderia ser fácil, né? Uma questão de manutenção diária ali que poderia ter feito. sim, é perfeito o que você falou, né? A gente cuida, segue tão, arrisca as recomendações da concessionária para os nossos carros, por exemplo, né? Pelo menos a maioria das pessoas tenta fazer isso, muito arrisca. E eu costumo dizer assim, por que que avião raramente cai, né? Nesse momento nós temos uma gama uma infinidade de aviões voando no mundo inteiro e raramente acontece um acidente. É por conta de procedimento e manutenção. Nós temos uma aeronave aí de muitos e muitos anos voando, muitas e muitas horas de serviço, que está em pleno e perfeito estado. Você pode voar tranquila, sem medo. Por quê? Inclusive de empresas comerciais, dessas que transportam a gente pelo Brasil. A manutenção tá ali Em em dia. Ninguém dia. quer brincar de Não, manutenção, não fazer a manutenção no avião, não né? passa uma vírgula, Isamar. Aí eu chego na fazenda, tem a plateia assim, né, o pessoal. Aí eu pergunto assim, Joãozinho, Zezinho, né, tá lá todo mundo. Aí eu pergunto pro pessoal assim, ô os meninos, tudo bem? Viu, quem já deixou acabar o óleo do trator na vida? Aí uns 5, 6 levanta a mão, né? Eu, lá na roça, e dá risada. Aí eu falo assim, se fosse um avião, vocês não estariam aqui. Porque não tem chance, sabe? E às vezes, um dos detalhes da agricultura, da pulverização, é que a gente fala, não deu certo agora, mas o ano que vem vai dar certo. A cafeicultura é muito assim, esse ano não deu muito não, mas o ano que vem vai dar muito café. Vai, nos promete. Mas aí eu vou lá o ano que vem, a bomba fundiu, a máquina tá parada porque estava sem óleo. Pra vocês terem bases, Amara, voltando de novo na turbatomização, a turbina da máquina, ela precisa gerar um fluxo de ar para transportar as gotas até o alvo. Lá no meio do pé de café, ou no meio da lavoura da planta de citros ou de abacate, por exemplo. Então, se chega ar, chega a gota. Ou seja, onde vai chegar o vento, vai chegar a gotinha, se tudo correr bem, se tudo der certo. Se ela não evaporar no caminho, por exemplo. Tá. Só que 75% dos pulverizadores hoje, nas regiões que a gente atua, na região dos ouvintes, pode ser um pouco diferente, tá? Isso varia, tá? Então não generalizem tanto assim. Mas 75% dos tratores com pulverizador, eles estão trabalhando com rotação de serviço abaixo do ideal. Ou seja, o que isso acontece? Se minha máquina trabalha com a rotação de serviço do motor abaixo do que vai dar os 540 na tomada, RPM na tomada de força, a minha turbina não gera o fluxo de ar necessário, a agitação do meu tanque não é efetiva, e eu começo a gerar uma gama de problemas de perda de performance. Qual que é a solução? Simplesmente acelerar o trator até a rotação recomendada pelo fabricante da máquina e do próprio trator também, né? Então são umas economias muito simples. São detalhes, né, Detalhes, Marquinhos? Eu percebo por detalhes. tudo que você falou aí, são detalhezinhos, é uma manutenção, frequência, constância, porque não adianta trocar o óleo só uma vez e não continuar naquela Um constância. protocolo, né? É, de fato, um protocolo. A única coisa que também eu queria falar, Isamara, é na pulverização de barras. Sabia que em torno das máquinas que a gente avalia por ano, faz coleta de vazão na barra e tudo mais, em torno de 48% delas estão com a deposição na barra de maneira ineficiente, ou pontas desgastadas ou pontas entupidas. Aí é regional, tem região que está mais desgastada e tem região que está mais entupida. Mas o fato é, em torno de 48% do total das máquinas, elas estão com uma péssima qualidade de deposição abaixo da barra. Então você tem ponta dando fito, ponta que não está controlando e vira aquela bagunça. E só para a gente ressaltar o quanto que é importante essa verificação, Marquinhos, o que isso impacta na produtividade do produtor? Porque às vezes o produtor ele não tem essa percepção do quanto que uma ponta de pulverização, ele valoriza muito ali, afinal de contas, o recurso, o investimento para fazer uma pulverização daquela é alto. Defensivo é caro, fertilizante é caro. E quando a gente tem ali um problema nessas pontas de pulverização, vai ter uma pulverização desuniforme. Essa perda para o produtor, ela é significativa, é relevante? Zamara, essa pergunta ela é muito boa, também muito ampla, né? Vamos pensar uma questão.
Se eu estou plantando, vamos fazer um cenário para café e para soja, rapidamente. Se eu tenho uma lavoura de soja com 300 mil plantas de soja por hectare, tá? Se eu conseguir, melhorando, reduzindo, eliminando entupimento de ponta, melhorando padrão de gota, pressão de serviço, uniformidade de altura de barra, sabe, uniformidade de vazão na barra. Se eu conseguir melhorar 1 grama de soja por planta na produtividade, ou seja, deixar de perder 1 grama, isso vai dar em torno de 2 vagens, que é de 5 a 7 sementes. Eu estou falando de 300 quilos a mais de soja. 5 vezes 6, 30. Então, eu estou falando de 5 sacas de soja a mais por hectare, né? É muita coisa. Muito. Às vezes, em anos difíceis, né? Em momentos mais difíceis, altos e baixos, no momento que a gente está no menor preço da soja, maior custo de insumos, é o que às vezes ia sobrar para o produtor poder investir, poder ter uma segurança. Se eu voltar isso para o café, no stand, por exemplo, de 4 mil plantas por hectare, se eu alinhar corpo de bico, instalar filtro de ramal para não entupir, melhorar o preparo de calda, usar bons produtos para melhorar a qualidade, né, do meu preparo de calda, calibrar, regular, acelerar o trator na medida certa, que tem de ser adequadamente, se eu conseguir colocar 100 gramas de café limpo a mais por planta, 100 gramas de café limpo a mais por planta, que vão dar em torno de 800 ml de café em coco, um café maduro, por exemplo, eu estou falando de 400 quilos de café a mais por hectare. Se eu dividir por 60 quilos, eu estou falando de 6,6 sacas a mais por hectare. Marquinhos, mas então você está dando a solução para o aumento de produtividade? Não. Eu estou alertando sobre o que as perdas podem gerar e minimizar, jogar para baixo o seu potencial produtivo da sua lavoura, da sua fazenda, tá? Às vezes o produtor acha que o incremento dele vai ser apenas conseguindo uma adubação a mais, investindo mais em adubação, em manejo fitossanitário, mas às vezes se ele reduzir as perdas, ele ter uma preocupação ali com a ponta de pulverização, ele já vai ter um incremento que ele gostaria de 5, 6 sacas a mais. Com Olha certeza. que bacana, assim. É bom mostrar esse viés pro produtor, né? Para ele ver que às vezes esse incremento tá só no fato dele não perder. E, de fato, a tecnologia de aplicação é isso, é evitar as perdas, né? Mas a gente falou bastante aqui sobre maquinário, Marquinhos, que é um dos pontos aí que está inserido nessa tecnologia de aplicação. Mas tem algumas outras coisas que são bastante simples que eu acho interessante a gente falar também para o produtor, para os consultores, e às vezes no dia a dia acaba sendo menosprezado. Por exemplo, qualidade da água. O que essa qualidade da água ela pode impactar numa pulverização eficiente, numa redução de perda quando você utiliza uma água de qualidade? O que você tem visto no campo? Isamara, eu vejo todo o cenário, né? Diferentes locais de captação, diferentes armazenamentos de água, mas algo é muito incomum na maioria das fazendas de norte a sul, de leste a oeste. Por exemplo, às vezes eu tenho uma água de qualidade, fisicamente é uma água boa, quimicamente ela é favorável, ela é boa para aplicação, só que o meu transporte e armazenamento de água está todo contaminado e sujo. Por exemplo, caminhão, pipa que leva a água, né, para preparar a calda nas fazendas. É o mesmo que carrega o chorume lá do curral. Pode acontecer. Acontece. É raro, mas acontece sempre, né? E outra questão, ferrugem nesses tanques. Por exemplo, de cada 10, no geral, tá, gente? No geral, é claro que varia. Às vezes, na sua região não é assim. Marquinhos, o que você está falando aí não é válido para a minha região, mas vamos pegar a média geral. Em torno de 80% dos caminhões nunca foram limpos por dentro. Nunca. Ninguém parou para limpar, para enxaguar ele por dentro. E tá todo enferrujado por dentro, liberando ferro, né? Na água, liberando aquelas fagulhas, aquelas cascas de ferrugem, que é a mesma que você vai achar lá no fio de sucção, você vai achar no fio de linha, você vai achar lá na ponta de pulverização, gerando desgaste, gerando entupimento, gerando perda de performance. E aí, a gente começa a ver que é muito detalhe. Às vezes, fala, não, mas minha água é boa, mas o seu transporte e armazenamento, sua caixa d'água nunca foi limpa. Você está pegando a água que armazena, a caixa d'água, o vento arrancou isso. Eu já vi várias vezes. Eu estava achando, Isamara, eu falo assim que o filtro fala, né? Mas, Marquinhos, o que é isso? Que frase é essa, né? Na verdade, toda vez que você for limpar uma ponta de pulverização, um filtro, um sistema, observe com muita calma o que tem nela. É só o produto que está ali, a reação de produto? Ou não? Tem pauzinho, tem raiz, tem pedrinha, tem areia, tem folhinha? O que tem ali? Tem plástico, tem papel? O que tem? Por que eu falo isso? Porque aí a gente consegue rastrear de onde está vindo o cisco.
Aí eu comecei a limpar o filtro, eu vi umas folhinhas de árvore assim, sabe? De cibipiru na terra. Aí eu fui na ponta de pulverização, passei o aparelho para verificar a vazão, tinha várias delas dando entupida. Muitas delas, essa mesma folhinha tinha entupido uma entrada ali da câmara ali do cone vazio. Não parou de sair, mas ficou jogando bem menos, aplicando bem menos. Aí eu fui ver, falei, mas essa folha de árvore. Aí vai, já sei de onde que é. Eu falei, da onde, seu João? Aí ele falou assim, caixa d'água minha tá debaixo do lado das árvores lá do beirão do escritório, e desde o ano passado a tampa arrancou, o vento levou embora, e nós não pôs outra tampa. Sabe, Zamara? Aí para fechar esse raciocínio, dessa pergunta muito boa sua, desse assunto levantado, né? É nossa obrigação, guarda isso, pessoal, é nossa obrigação colocar uma água limpa, uma água boa dentro do pulverizador. Pré-requisito, né, Isso é pré-requisito, é norma, é obrigação. Mas por quê, Marquinhos? Porque, gente, eu tenho que deixar o meu sistema de filtragem do pulverizador filtrar a calda pronta. E não filtrar sujeira remanescente dessa água. Filtra antes, filtra no abastecimento, sabe? Um pano fininho que a gente pôr numa boca de uma mangueira já vai filtrar. É claro que nós vamos buscar fazer algo mais tecnológico, melhor, mas procure limpar essa água e corrigir os pontos de contaminação. Marquinhos, nós falamos aqui de várias características físicas da água que são importantes, mas eu acho relevante também falar para o produtor dessas características químicas. Por exemplo, a gente sabe que tem regiões que o pH da água é bastante elevado, teor de cálcio e magnésio, elevada dureza. Como que isso pode impactar na qualidade da mistura? Perfeito, Isamara. Como você disse, às vezes a gente tem uma água cristalina, fisicamente muito bonita de se ver, fala, nossa, essa água é perfeita para pulverizar. Só que nós temos problemas químicos nela, por exemplo, elevados teores de cálcio, magnésio, que são componentes da dureza, por exemplo, né? Alguns dos componentes. E quando fala em água dura, é água que tem um elevado teor de carbonato de cálcio, né? Porque a dureza total ela é dada em ppm de carbonato de cálcio, né? E esse cálcio, né? Ou por consequência esse magnésio e esses minerais livres ali na água, na calda, eles podem reagir com moléculas, por exemplo, cálcio e magnésio reagindo com 2,4-D e fazendo com que o herbicida 2,4-D perca significativamente sua performance. Cálcio e magnésio presente na água, ele reage, né, complexa com a molécula do glifosato, e esse glifosato também não executa o papel que deveria executar, né? Você não tem uma efetiva, né, uma eficiente dessecação, limpeza da área, por exemplo. E assim, então, só que a gente não consegue ver isso facilmente, é preciso análises, né, laboratoriais. Mas o que pode ser feito, né? Primeiro, verificar o histórico da área. A gente sabe que algumas regiões do país são regiões de rocha calcária, região que tem muita caverna, região que tem jazidas de calcário e que, por consequência, as águas dessa região tendem a ser águas mais duras, né? Então, começar a entender o contexto da região, na dúvida, realizar análise de dureza total da água, tá? E sempre lembrar do uso de bons adjuvantes para fazer um bom condicionamento dessa calda, para melhorar a dispersão, melhorar, né, a emulsão desses compostos na calda, e sempre focado em utilizar a melhor água. Eu já cheguei em fazenda que às vezes a água do poço não era boa para pulverizar, mas a da represa era, desde que fizesse uma boa filtragem nela, ou vice-versa. Então é identificar isso e cuidar bem dessa água, né? Entender bem como eu posso fazer para minimizar esses impactos. Marquinhos, você citou a respeito do adjuvante, e eu queria que você falasse de forma mais simplificada para os produtores que estão nos ouvindo, para aqueles que às vezes não sabem exatamente o que é o adjuvante, qual que é a função dele na calda de pulverização. Então, a gente pode dizer que o adjuvante ele vai atuar melhorando a compatibilidade, por exemplo, do que está sendo aplicado na água, melhorar as características dessa água para a gente ter uma boa eficiência de aplicação? Sim, exatamente isso. Eu costumo dizer que o adjuvante não mata a praga e doença. O adjuvante ajuda a molécula defensiva, né, o fungicida, o inseticida, a atingir melhor o alvo, a ficar mais assim, equilibrada na cauda e fazer uma ação mais efetiva. É como se você vai dar um tiro num alvo. Quem atinge o alvo é a bala, né, que vai lá e vai marcar o alvo, por exemplo. Mas o adjuvante, nesse caso, seria a luneta, para te dar precisão, para te dar mais segurança que você vai conseguir atingir seu alvo, que você vai conseguir atingir o objetivo com maior
é efetividade. Potencializar, então, a ação do defensivo. Essa é a principal função do adjuvante. Exatamente. Minimizar perdas. Desde que um bom... E assim, sempre me pergunto, o que é um bom adjuvante, por exemplo? São vários fatores, né? Mas ele precisa te entregar as suas necessidades. Até na literatura fala assim, o único adjuvante não consegue suprir todas as necessidades. É difícil você equilibrar tudo isso dentro de uma embalagem só. Todas as tecnologias, redução de deriva, redução de espuma, espalhamento, emulsão, umectação. É exatamente por isso, então, que as empresas têm uma linha de adjuvantes, né, Marquinhos? Sim. Então, a gente vai ter lá, grande parte das empresas, inclusive a Multitécnica, a gente tem no portfólio uma ampla gama, 3, 4 adjuvantes, para o produtor ele ver qual que é o principal gargalo dele e fazer a melhor escolha nas condições que ele tem, né? É a ferramenta mais adaptada ao serviço, né? Quando a empresa tem uma gama de uma linha de adjuvantes, eu falo que ela tem um portfólio de ferramentas para tecnologia de aplicação. Você vai usar a ferramenta que vai te atender. Por exemplo, estou fazendo um herbicida com grande problema de deriva, né? Arraste das gotas pelo vento, por exemplo, e tem áreas que não adjacentes, que geram risco de contaminação. Eu preciso trabalhar a pressão de serviço, trabalhar a ponta de pulverização ideal e um bom adjuvante redutor de deriva. Agora minha questão é uma pulverização aérea, com drone, por exemplo. Eu preciso de quê? De um adjuvante que vai trazer uma emulsão, que vai trazer uma compatibilidade de cauda por conta da alta concentração de produtos na cauda, sabe? Agora eu preciso que tenha amplie a cobertura da folha, eu preciso de um adjuvante que tenha um potencial maior de espalhamento, né? Então isso é muito relativo à sua necessidade. Isso é muito importante. O fato é, adjuvante é extremamente importante, eles trazem grandes benefícios. Basta e cabe a nós escolher a melhor opção e a que vai entregar aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa e da forma que precisa. Então, de forma resumida, podemos falar que o adjuvante ele também não vai fazer a sua função sozinho. Ele não é um milagroso. Vão ser vários fatores que o produtor ele tem que estar consciente ali, como a gente citou aqui, qualidade da água, uma máquina com boas condições. E o adjuvante ele vai entrar para auxiliar nesse processo, mas de nada adianta o produtor adquirir um adjuvante, por exemplo, e não fazer uma boa manutenção da sua máquina, não fazer uma boa manutenção dos seus bicos, não é? Exato, perfeito isso. Né? Eu até falo que adjuvante bom não conserta a ponta de pulverização ruim, né? É impossível, você precisa de equilibrar isso e tudo tá redondinho, que a hora que você pôr o adjuvante na cauda, ele expressa o máximo de eficiência e retorno no que você está fazendo. Por isso que é muito serviço também, prestação de serviço, né? Todo contexto de tecnologia de aplicação é produto e serviço, você integrar isso. Marquinhos, a gente tem visualizado atualmente um movimento grande na redução dos volumes de cauda. Aplicações aéreas, aplicação com drone reduzindo cada vez mais, né? Então é comum hoje aplicações com 5, 10 litros de água. Mas o que isso pode impactar nessa aplicação? No sentido de a gente pode estar aumentando perdas, por exemplo? Eu sei que é um caminho sem volta, as aplicações com drone, inclusive é uma tecnologia que veio agregar muito para o produtor no campo, né? Áreas que anteriormente, dependendo do estágio fenológico, o produtor não conseguia entrar, o drone já possibilita essa entrada. Mas quais são os pontos de atenção em relação a essa redução cada vez mais desse volume de cauda nas pulverizações? Volume de cauda, Isamara. Sabe o que me deixa assim? Primeira pergunta que os produtores fazem: funciona? Eu sou bem incisivo. Se bem feito, funciona. Assim como toda pulverização, quando é bem feita, funciona perfeitamente. Então eu quero fazer, Marquinhos. Aí a minha primeira pergunta é: Isamara, você precisa? Ela fala: sei. Por quê? Isamara, você tá pronta para fazer um volume baixo? Marquinhos, claro que... Isamara, você tá fazendo bem feito o volume de cauda que você tá fazendo? Ou tem algo a melhorar? Essas são as perguntas que eu faço. Porque, assim, eu sou muito adepto a ajuste de volume, a redução de volume, mas quando pertinente e necessário e quando possível. O meu operador está preparado, minha máquina também, minha qualidade da água, ela permite eu fazer, né? Então, é muito, assim, dinâmico isso. Mas o fato é que funciona,
desde que bem feito, respeitando condições climáticas, assim como nas outras pulverizações de volume convencional. Mas hoje eu vejo no país aí faixas de volume que vão desde 5 litros ou até menos em avião, por exemplo, até 250, 300 litros em algumas regiões do país, na Barra, por exemplo, né? Em café também tem variado de 200 a 800, em citros de 700 a 2.000. Só que isso não é uma receita. O que não pode virar eu quero fazer também, meu vizinho está fazendo, eu também quero fazer. Isso não pode, essa competição não pode ocorrer. Vamos competir porque ele produz mais. Estou produzindo bastante, vou produzir mais isso esse ano. Mas não no que meu vizinho está fazendo, eu querer fazer porque ele está fazendo. Preciso ver se eu preciso, se eu posso, se eu consigo, se eu tenho suporte para isso. Porque preciso de muito acompanhamento e tecnologia também. Eu acredito que até a parte técnica, Marquinhos, a gente vai ter que começar a ser mais, né, persistentes com o produtor, porque eu sei que a gente está num caminho que, além de reduzir o volume de calda, queremos ter mais eficiência operacional. Então, o produtor ele quer fazer, né, usar tudo que ele vai aplicar, ele quer aplicar em menos entradas na área, até para reduzir a questão de perdas, de injúrias ali na lavoura. Isso é algo que a gente consegue entender. Mas pensa só, a gente está cada vez mais diminuindo a quantidade de água na pulverização e aumentando a quantidade de produtos. Então, eu acredito que tem coisa ali que quimicamente já não vai funcionar na melhor das situações, né? Além da questão da uniformidade dessas aplicações. Então, eu acredito que se a gente for aplicar um mesmo produto com 10 litros, pensa, a gente estava aplicando com 200 litros, então aquela uniformidade ali na planta, a quantidade de gota que estava caindo na folha era grande. Agora a gente está aplicando bem menos e super concentrado. Então, isso pode impactar na produtividade, certo? Sim, existem os dois lados, né? Eu já peguei pulverizações em baixo volume, que quando a gota está do tamanho perfeito que você precisa, as condições de ambiente estão muito boas, ela te entrega uma quantidade de gota até superior do que num volume maior. E por outro lado, eu já peguei pulverização em alto volume, com pressão errada, ponta desgastada, entregando pouca gota por centímetro quadrado. Por quê, Zé Mário? Isso que você falou é perfeito. Ó, se eu tenho uma gota de 300 micras de tamanho, por exemplo, se eu dividir pela metade o tamanho dessas gotas, eu consigo fazer 8 vezes mais gotas com o mesmo volume de calda. Então, quando a gente fala em reduzir volume de calda, eu preciso falar em ajuste de tamanho e padrão de gotas. Obrigatoriamente eu tenho que reduzir tamanho de gota. Por consequência disso, da redução do volume, eu aumento a concentração dos produtos na gota, porém, começa a virar uma faca de dois gumes. Por quê? O ambiente começa a influenciar mais, temperatura alta e umidade baixa. A deriva, né, começa a impactar mais nas gotas, porque são gotas menores. E aí eu tenho que ter ainda mais atenção com os fatores possíveis de perdas e problemas. Mas que é possível, mas é muito acompanhamento, muita presença de profissional. Não faço, não dá para fazer porque eu quero. Tem aquelas perguntas, né? Eu posso, eu preciso e tem quem me ajuda a fazer, quem me orienta. Aí é um grande papel das empresas com tecnologia e pessoas para ajudar, né? Você comentou a respeito das condições ambientais. Como que essas condições ambientais do local onde o produtor está fazendo essa pulverização podem interferir nessa eficiência? Tá. Por exemplo, a literatura fala que a umidade relativa do ar acima de 55%, temperatura abaixo de 30 graus Celsius, algumas literaturas falam de 7 a 30, por exemplo, e vento de 3 a 10 quilômetros por hora, né? No papel é tudo muito bonito de ver, né? Difícil conseguir exatamente essas condições na hora da pulverização, né? Tem alguns trabalhos, o professor Marco Antônio Gandolfo, né? Ele tem um trabalho que mostra, no município de Bandeirantes, no Paraná, né? Quantos dias, né? No mês de janeiro tinha condições perfeitas de aplicação. Isso me falha a memória agora, juntando um mês de um determinado ano, mês de janeiro de um determinado ano todo, não deu um dia inteiro Nossa. com condições boas, somando os pedacinhos ao longo do dia. Então, por isso que vem à tona a gente parar sempre para pensar, né, Isamara? Se o ambiente desfavorece muito ou favorece, nós temos que buscar as condições que favoreçam, dentro da minha capacidade operacional. É claro que vai ter dia que eu vou ter que adaptar isso. E depois de feito isso, o que eu tenho que fazer? Usar a tecnologia, ponta de pulverização, adjuvantes, trabalhar tamanho de gotas, tá? Ou
trabalhar em horários mais favoráveis sempre, né? Sempre buscar isso. Tô precisando estender um pouco mais a pulverização. O que eu posso fazer para minimizar as perdas e reduzir risco de prejuízo e contaminação? Se tiver no meu alcance emprego de alguma tecnologia, eu posso fazer. Que é o quê? Por exemplo, trocar de ponta de pulverização, uso dos bons adjuvantes. Adjuvante tem que usar sempre. E principalmente em condições de clima mais adverso, né? Então, é algo que está ali, porque se precisou, ele vai gerar o benefício dele sempre. Então, hoje a gente pode falar que, bem como a parte nutricional, a parte fitossanitária, o adjuvante ele tem que entrar no manejo? Ele deve estar em todas as pulverizações que o produtor for fazer? Ele deve, é muito importante. Porque assim, Zamara, o que é um adjuvante, né? Tudo aquilo que nós já falamos os conceitos práticos e teóricos, né? Mas é tudo que adjuvante de maneira genérica, assim, é tudo que você vai colocar na calda para melhorar a eficiência e trazer segurança. E segurança e eficiência é sempre bem-vindas, né? Então, é muito importante a gente preconizar isso. Usar bons produtos de qualidade que vai entregar o que você precisa. E aí, Marquinhos, nessa questão, a gente falou muito sobre pontos de atenção que o produtor tem que ter para ele poder minimizar essas perdas. Quando a gente pensa aí, qual que é a principal recomendação para a gente manter uma máquina limpa em relação às questões de desgaste? O que você tem visto aí de forma mais corriqueira no campo? E como que a gente pode amenizar esses problemas? Quando o profissional, um consultor que está aí na fazenda, quais são os pontos que ele tem que, realmente de atenção e buscar melhorias nesses pontos quando ele chega na fazenda? Eu falo que é bom fazer um 360 na máquina, né? Você começa, se é uma de arrasto, por exemplo, ou se é um autopropelido, né, que se movimenta com o seu próprio motor, vamos dizer assim, ele precisa começar do começo, né? Como é que tá? Se está em dia, se está limpo, se motor tá tudo certinho, se tem feito as revisões, perguntar isso pro operador, filtro de ar se está vendo, óleo lubrificante se está tudo certinho, seguindo a recomendação do fabricante. Depois ele vem vindo para a máquina. Como que tá dentro da cabine dessa máquina? Tá limpa? Filtro de ar da cabine tá sendo trocado? Já trocou? As borrachas da porta estão funcionais? Mas não é fazer uma inspeção assim a título de cobrança, mas sim de título de orientação. Para quê? Para gerar mais proteção, para gerar mais aconchego para o operador, né? Trazer segurança para o processo. Limpeza, ir nas barras, gente, olhar no interior, desmontar a ponta de barra, verificar o interior delas, geralmente tem uma crosta de produto de muitos anos ali dentro. Orientar essa limpeza interna e externa, com procedimentos simples e funcionais, mas precisa ter capricho, zelo, tá? Libra de pneu, se os pneus estão careca, se não estão. Fala assim, Mike, mas o que impacta um pulverizador de arrasto tá com um pneu careca? Imagina eu entrando numa soja e tá um pouco úmido. Se o pneu do tanque tá meio liso, o tanque começa a escorregar e começa a macetar ainda mais soja do que o próprio rastro que já ia passar. O trator passa no rastro e o tanque passa 20, 30, 40 centímetros para baixo, conforme ele foi escorregando. Isso acontece também no café, isso acontece na soja. Então, são detalhes. Libra de pneu, qualidade dos pneus, pino, corrente de segurança que está ancorando o pulverizador lá na barra de tração do trator, pontas de pulverização, pressão de serviço, calibração. Eu falo que precisa fazer um checklist. Na Europa, Isamara, só para fechar esse raciocínio, isso é cobrado na legislação, por exemplo, a revisão periódica, né? De pulverizador. Num determinado período, o pulverizador recebe um selo que ele está apto a trabalhar, né? No Brasil, está na legislação, nas normativas, que o pulverizador tem que ser revisado, tem que estar em dia, tem que estar arrumadinho. Só que ainda não é assim algo enfatizado e extremamente cobrado, tá? Então, mas eu creio que no futuro próximo, essas questões vão vir mais à tona. E a gente já precisa estar preparado. Eu não preciso ter um pulverizador novo, volto a dizer, mas ele tem que estar em dia e conservado. E todo mundo ganha com isso, principalmente o produtor. Eu achei interessante o ponto que você falou de descontaminação do pulverizador. E a gente tem visto, direto e reto a gente chega na fazenda e o produtor mostrando ali uma área com fitotoxidez, por exemplo, causada por defensivos. Você acredita, né? Você tem visualizado bastante isso aí no campo. Grande parte desses problemas de fitotoxidez podem ser causados por conta dessa questão de uma descontaminação inadequada do pulverizador, uma limpeza inadequada? Digo com grande certeza que sim. A grande maioria dos problemas de fitotoxidez
a gente conseguiu corrigir com uma limpeza, assim, detalhada do pulverizador. Barra, corpo de bico, carcaça de filtro, sistema, fazer uma limpeza de contaminação, porque era resíduo de herbicida que estava lá dentro. Aí você muda uma característica da cauda, naquele momento ele começa a soltar aquilo e gerar fitotoxidez nas áreas de sobreposição, na saída do pulverizador, nos contornos em volta de poste, por exemplo, que tá, sabe? Eu acho interessante, Marquinhos, porque às vezes o produtor acha que é um determinado produto, por exemplo, um fertilizante, que está causando aquela fitotoxidez. Mas aí, quando a gente visita a área, só o primeiro tanque de pulverização que às vezes gerou aquela fitotoxidez. Até pelo que você falou por uma mudança de pH, talvez acidificou ali um pouco, aquela sujeira que estava no tanque de pulverização foi para a cauda, um resíduo de um herbicida, por exemplo, que causou a fitotoxidez. Então, mostrando, né, corrobora essa ideia de que a gente está tendo máquinas, né, pulverizadores que não estão sendo limpos adequadamente e que está gerando um problema corriqueiro no campo, né? Perfeito, porque geralmente, Zé Mano, quando é problema na mistura, assim, é o produto que está usando, é em barra, geralmente é em barra total, né, em todo o segmento da barra e praticamente ao longo de todo o pulverizador aplicado. Agora, quando você começa a ver um pedacinho aqui queimou, outro pedacinho ali, lá no meio deu um queimado, depois parou, na saída queimou, na chegada queimou, na curva queimou, você começa a ver que não é ponto de sobreposição, de uma dose muito alta, por exemplo, que caiu, você pode ter certeza que é resíduo na barra. Isso que você falou de, às vezes, alcaliniza, às vezes acidifica, são princípios de extrair sujeira, né? E acaba que começa a amolecer aquela sujeira, emulsifica aquilo para a cauda e sai daquela fita. Depois para, porque parou de sair. E ali vai queimando ao longo dos dias. Isso gera problemas e estresse para a planta, né? E em relação, Marquinhos, a, por exemplo, ordem de adição dos produtos no tanque de pulverização. Esse é um ponto que tem relevância? Existe uma ordem para aplicar? É interessante, de fato, é importante o produtor fazer o teste da garrafa PET para poder testar aquilo antes de aplicar? O que você acha em relação a isso? É, existe sim uma relação muito grande entre o preparo de calda e a qualidade, né, da aplicação. E a ordem de mistura, para mim, é um dos principais pontos. Mas além da ordem de mistura, algo que tinha de ser protocolo, mas protocolo, e não é nas regiões que a gente visita, seria o teste de mistura, sabe? Tá citado no livro, por Couto, 1988, citou assim, ó, existe um pequeno e simples teste que deve ser aplicado antes das pulverizações. Utilizando um recipiente de vidro transparente e limpo, misture as formulações na mesma proporção e ordem que serão aplicadas na pulverização, né? Faça uma observação visual da cauda, passe por uma peneira de abertura similar à parte anterior dos bicos. Aí ele enfatiza assim no final do parágrafo. Essa é a única maneira de identificar previamente se vai ocorrer alguma incompatibilidade física. E mesmo assim, às vezes eu faço no vidro, não dá. Vou para a máquina, deu. Só que aí, Zamara, é problema desse sistema e preparo. Ali no vidro eu fiz com capricho, com jeito, com agitação. Às vezes vai para a máquina, ela não está agitando, ela não está bem configurada, ela não está com a quantia de água certa, eu estou fazendo muito rápido lá e tal. Ou tem resíduo dentro da própria máquina que está fazendo precipitar, dar a reação. Então, assim, na minha opinião, teste de mistura. E dentro do teste de mistura, você identificar ali, se deu problema, você identificar a melhor ordem de mistura. Já vai resolver a grande maioria das questões. Pré-diluição quando necessário, volume de calda. E ter capacidade de identificar o problema. E o teste de mistura é uma grande saída, que poucos usam, geralmente usa só quando já deu problema. E teria que ser feito preventivo, uns 10 minutos ali na véspera da aplicação, a gente fazer o teste de mistura e falar, nossa, a calda ficou top nessa ordem. No geral, a ordem é do produto menos solúvel para o mais solúvel. O menos solúvel você precisa de mais agitação, para isso eu tenho menor quantia de água no tanque. Eu vou colocando os produtos, subindo a quantia de água no tanque e vou chegando no produto menos solúvel, né? É mais solúvel, que é mais fácil de misturar, tá? Então a ordem é essa. Existem algumas tabelas que podem ser consultadas, não é regra geral, mas é uma regra fundamental para a gente tomar decisão e ajustar a trajetória quando necessário.
Nesse ponto, Marquinhos, eu vejo o quanto que é importante a gente instruir adequadamente o operador, aquela pessoa que de fato vai fazer a mistura. Porque às vezes ele não sabe que uma simples ordem de adição dos produtos vai impactar em uma mistura boa ou ruim. E aí, no que você tem andado, você acredita que as pessoas, as fazendas, elas têm valorizado um pouco mais essa questão de gestão de pessoas, de fato de treinar as equipes, vendo o quanto que a função desse funcionário é importante e o quanto que ele contribui para o resultado final ser positivo? Tem, Zamara. Essa pergunta, ela talvez seja, para mim, a mais importante de todas. As fazendas, grande maioria delas, elas têm sim se preocupado com as pessoas, sabe? Porque eles entendem que hoje é muito difícil você ter pessoas boas para trabalhar, disponibilidade dessa mão de obra, qualificação dessa mão de obra. Então, as fazendas sempre nos recebem muito bem. É claro que teve uma época, lá no início, né, que era um pouco difícil. Você chegava na fazenda, eles nem preparadas as coisas não tinham para fazer o treinamento. E você via que às vezes você falava, poxa, esse cara tá me incomodando aqui com esse treinamento hoje. Mas de uns anos para cá, isso tem mudado muito. Quando a necessidade por produzir mais e gastar menos, ela tem imperado, sabe? Então isso tem mudado muito e eu vejo isso com muito bons olhos para o futuro da agricultura do país e do mundo. E a gente fazendo assim um apanhado geral sobre redução de perdas nas pulverizações agrícolas. Quais tipos de perda uma pulverização mal feita ela pode gerar? E o que que a gente pode fazer, o que que o produtor pode fazer para poder reduzir isso? Tá. Por exemplo, perda por deriva, né? Se eu usar um cone vazio, impressão alta demais, errada, em condição de vento muito vento, você perde 50, 60% tranquilamente. Aplicação de defensivos, voláteis, né, Sim, um 2,4-D, um dicamba, então o produtor ele teria que utilizar um adjuvante adequado para isso também, um redutor de deriva? com certeza. O adjuvante é adequado para isso e a ponta de pulverização adequada. Por exemplo, a tecnologia do dicamba, né? Você precisa usar pontas de pulverização homologadas que te entregue gota ultra grossa para ter a estabilidade que você precisa no ambiente, na segurança necessária, né? Então, assim, a redução de deriva, ela é feita com um conjunto de estratégias para reduzir essas perdas da deriva pelo vento, por exemplo, que é o quê? Você trabalha a ponta na pressão certa, dando o padrão de gota que você quer, altura da barra ideal, certo? Respeitando as condições de vento, mas usando um bom adjuvante para dar mais padrão, para dar mais uniformidade nessas gotas e minimizar as perdas. Então, assim, é um conjunto: pressão, ponta, adjuvante, né? E quanto que o produtor iria, ao invés de um redutor de deriva, seria mais interessante ele utilizar um adjuvante que é espalhante, por exemplo? Tá, aí que entra a questão, né, das ferramentas, né? Às vezes o produtor precisa de ter uma maior área de cobertura na superfície de uma folha. Por exemplo, é um trigo, ele precisa que ali no cacho, né, penetre mais cauda naquele cacho, ou num cartucho, para uma lagarta do cartucho, por exemplo, conforme o seu alvo, né? Vai pegar um ácaro, alguma coisa, aí que ele precisa tô fazendo um produto de contato que precisa de cobertura na superfície da folha, distribuição de gotas e maior contato. Ele pode sim optar por um produto que, pensar nos adjuvantes, todos eles precisam ter um potencial espalhante, tá? Alguns mais, outros menos, tá? Redução do volume de calda seria um caso de utilizar um produto espalhante, por exemplo, mais espalhante do que o habitual, já que a gente tem um volume muito pequeno ali, às vezes, de água, um produto com maior espalhamento teria uma melhor cobertura? Sim, acaba porque a própria gotinha, quando ela cai na superfície da folha, ela tendo um maior espalhamento, ela amplifica, né, sua capacidade de cobrir a folha. Lembrando que tudo em demais também às vezes foge da minha necessidade e tudo de menos falta a minha necessidade. Sempre buscar o equilíbrio. Dentro de um determinado portfólio, se eu preciso de mais espalhamento, eu escolho o que espalha mais. Se eu preciso de menos, eu escolho o que espalha menos e busco outras características. Até porque, para mim, melhorar muito o espalhamento num adjuvante, por exemplo, eu tenho que tirar outros benefícios dele, que naquele momento talvez seriam mais importantes. Então não existe adjuvante perfeito, vamos dizer assim, com todas as características em um mesmo adjuvante, o produtor encontrar tudo. A gente vai ter produtos específicos para cada necessidade daquele produtor, seria isso? Sim, eu falo que não existe o adjuvante perfeito, né? É exatamente o que você disse. Existe um
conjunto de solução em tecnologia de aplicação que vai levar a uma eficiência, que seria o quê? Um adjuvante para isso, outro para isso, outro para isso. Isso complica demais minha cabeça, Marquinhos. Não estou falando sobre complicar, eu estou falando sobre tornar mais eficiente. E em relação, Marquinhos, às aplicações com drone, que a gente veio nesse viés aqui de redução de volume de cauda, a aplicação com drone, a gente pode dizer que ela é uma aplicação eficiente? Zamara, como toda aplicação em baixo volume, ela pode ser eficiente, assim como toda aplicação em alto volume. Pode ser ou não eficiente, vai dos critérios que você usa. Primeiro ponto, condição climática. Não podemos trabalhar em hipótese alguma com pulverização aérea, seja ela por avião, seja ela por drone, fora de parâmetros ideais de temperatura, que nós já citamos lá no começo, né? E umidade e vento, né? Mas assim, se respeitado o tamanho de gota, respeitado as condições, as pulverizações com drone, principalmente esses novos drones que estão vindo com emissor rotativo, que se altera o tamanho de gota, conforme a rotação do emissor do disco, conforme sua necessidade, você entendendo direção de vento, né? A gente fala até que o vento, ele existe os limites. Sem vento é ruim e com muito vento também é ruim. Tá? Você precisa ter aquele intervalo que nós falamos, até para gerar essa melhor penetração e distribuição das gotas no dossel. Mais vento demais dá deriva e leva embora a gota. Vento de menos, essa gota pode, em vez de descer, subir, por causa de um fenômeno que chama inversão térmica. Então, assim, pulverizar com drone, por exemplo, avião e em baixo volume, nós precisamos, primeira coisa, a prioridade é qualidade da água, tá? A água tem que ser ainda mais perfeita por conta de alta concentração de produtos, qualidade dos produtos que você está usando para fazer a cauda bem feita, sistema de preparo de cauda do drone para o drone tem que ser muito eficiente, agitando direitinho e favorecendo o abastecimento efetivo e seguro do drone, porque o drone em si praticamente não tem agitação lá dentro, tá? Então você precisa agitar isso muito bem no preparo, no sisteminha de preparo. E também a gente tem que se atentar ao quê? Aos parâmetros de voo, altura, largura de faixa e direção de vento. Então, se usar tudo bonitinho, tudo dentro da ciência da coisa, a tecnologia do drone, ela tende a ser muito eficiente e vai só crescer. O problema é quando um drone é utilizado em condição climática, em condição de cauda, em condição de produto, que não está se adequando àquela situação. Aí as perdas são absurdamente grandes. Então, assim, o futuro, o drone vai crescer muito cada vez mais e está evoluindo. Tá evoluindo e é um caminho sem volta, né, Marquinhos? Por toda a praticidade que o drone trouxe, eu acredito que, de fato, tende a só, de fato, expandir essa utilização. Mas cabe, né, ao produtor ter alguns pontos de observação, como que a gente ressaltou aqui. E aí, para a gente finalizar, Marquinhos, para aquele produtor que está nos ouvindo, que está cada vez mais preocupado em ter uma pulverização eficiente, em virtude de tudo que a gente falou aqui, se você for fazer um checklist aí para o produtor, vou fazer uma pulverização, quais são os pontos que ele tem que se atentar para sempre ele buscar uma pulverização mais eficiente? Quais seriam esses pontos? Tá, vamos lá. A minha água tá limpinha, tá boa? O que eu posso fazer para melhorar a captação e armazenamento de água? O meu operador, ele tem ferramentas para preparo de cauda, desde, por exemplo, becker, proveta, balde graduado, balança. Ele tem isso para fazer? Ele está com o EPI certinho para fazer uma aplicação segura, uma preparo de cauda seguro? Esse é outro ponto. Então, se você tem ferramentas e equipamentos de proteção para o preparo de cauda, certo? Depois a gente vai para a máquina. Minha máquina está em dia? Motor, parâmetros mecânicos dela? Tá. Tá limpa antes de preparar a cauda? Ela tá agitando? Dá uma olhadinha se está agitando a cauda, se está agitando a água, põe um pouco de água lá e funciona ela. Os sistemas de filtragem estão coerentes, né? As pontas de pulverização estão boas, né? Dá para a gente sempre estar avaliando. A pressão do serviço está ideal, ela está calibrada dentro da pressão ideal, tá? Então são fatores que a gente tem que observar, são basicamente esses: qualidade da água, preparo de cauda em si, tá? E também os parâmetros da máquina, como agitação, lubrificação, limpeza, alinhamento de corpo de bico, sistema de filtragem, se está efetivo, se está funcional, se não está rasgado, se não está ausente. Marquinhos, acredito que nosso papo ele foi bastante proveitoso.
O produtor que nos escutou hoje, ele conseguiu ver vários pontos de atenção na sua pulverização, para ele de fato ter uma pulverização eficiente, para ele reduzir essas perdas. Às vezes, aquele incremento de produtividade, 2, 3 sacas a mais, tá, na verdade, o motivo poderia ser simplesmente reduzir essas perdas. Talvez ele não precise nem de investir um pouco mais naquela atividade. E eu queria agradecer mesmo a sua presença, por você estar aqui com a gente compartilhando o seu conhecimento. Espero que tenhamos outras oportunidades, você estar aqui falando um pouco, não somente de tecnologia de aplicação, mas da sua experiência de campo como um todo, né? Afinal de contas, são tantos anos rodando aí o Brasilzão à frente da tecnologia de aplicação, mas eu acredito que você vê muitos outros pontos, né, do agro em si nesse cenário. Então, eu queria mesmo agradecer e espero que a gente possa estar aqui novamente num outro momento. Oi, Zamara, eu que agradeço, tá? A Multitécnica, agradeço muito você também, né? E todos os envolvidos nesse projeto, assim, que tá fantástico, tá? E assim, a gente sempre fala que o óbvio tem que ser dito. A hora que a gente acostuma, acomoda com aquilo, que a gente começa a perder performance e eficiência, né? Sempre falo que é capricho, amor, dedicação, né? União, brilho nos olhos, compreensão. Isso tudo, a lavoura responde a isso tudo, sabe? Responde muito. E para os profissionais também, né, que estão vindo aí no mercado, tenta ser diferente, fazer a diferença na vida dos outros. Eu acho que isso é o mais importante, né? Todos precisam de sempre estar aprimorando. Nunca ninguém vai saber tudo, né? Morrer com 120 anos não vai saber tudo, vai estar aprendendo alguma coisa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu tentei trazer uma conversa assim, com uma base técnica, mas sem ficar focado em palavras difíceis e de cunho científico, mas sim de questões operacionais, de questão corriqueira, que falei, caramba, eu vi isso ontem, esqueci de falar, sabe? E tudo isso que a gente puder fazer diferente, vai ajudar muito. Então, muito obrigado. E assim, será um prazer poder estar aqui de novo e parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigada, Marquinhos. E agradecer também aos nossos ouvintes que tiraram um tempinho para poder ouvir um pouco mais a respeito do agro. Aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast Multi no Campo, onde a gente vai compartilhar aqui vários assuntos, vários profissionais, produtores rurais, compartilhando um pouco dessa vivência de campo e, de fato, dando representatividade, falando da importância do nosso agronegócio para o país. Obrigada e até a próxima.